Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês desse assunto que é tão caro para a gente, que é plano de transição. A gente conseguiu trazer a Kate para falar um pouco para a gente sobre como os planos de transição vêm sendo estabelecidos ao redor do mundo, né? A gente tem uma série de normas e We referenciais have a que a gente vai series falar of por alguns standards minutos and aqui references hoje. that we're going to Também we o meu want to go parceiro through Rogério, então this falando this do case da CEMIG, os esforços que a CEMIG vem fazendo para a transição, e a gente faz, ao fim do trabalho, o lançamento do guia, onde a gente deixa destacado aí uma série de elementos para que seja criado plano de transição robusto e confiável pelas empresas. Eu vou falar um pouco sobre o que é plano de transição, qual é a sua importância. Aqui um pouco da minha apresentação. Eu hoje trabalho na iCare como head de clima. Todos os projetos da coordenação de clima passam por mim, então projetos relacionados a risco climático, inventário de emissões, o próprio desenvolvimento de planos de transição. E para quem não conhece a iCare, eu vou passar bem rápido. Nós temos duas áreas de trabalho, uma clima, que é a que eu toco, onde nós fazemos capacitação, inventário de emissão, avaliação de risco climático, tanto para infraestruturas, né, empresas, ativos, quanto também para territórios, relatos GRI, CDP, TCFD, toda essa sopa de letrinhas, né, definição de metas, o Science Based Target, Roadmap de descarbonização e o próprio plano de transição. E a gente tem uma outra área da empresa que toca os assuntos de biodiversidade que tem ligação intrínseca com o clima, né? Então, capacitações, diagnósticos de impacto, dependências, fazemos screening de risco, pegada de biodiversidade, somos uma das poucas empresas no mundo que faz pegada de biodiversidade, reporte TNFD e também plano de transição aqui voltado para biodiversidade. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, é só entrar no nosso site depois, que vocês podem conferir um pouquinho do que a gente faz e alguns dos trabalhos que a gente já realizou. Mas eu queria focar agora, especificamente no assunto do nosso webinar, né, que é o que é um plano de transição. A gente vem vendo muitas empresas trabalhando planos de ação, com uma série de ações que reduzem os gases de efeito estufa. Eu queria dizer que um plano de transição climática ele vai além dessa definição das ações que vão reduzir as emissões. Um plano de transição ele precisa ter construído aspectos de governança, ele precisa estar alinhado à estratégia da empresa. Um plano de transição climática ele não é diferente de um plano estratégico, então as coisas precisam, esses dois planos eles precisam estar conectados. Planejamento financeiro é também um outro elemento de um plano de transição que precisa estar bem definido, assim como a contabilidade das emissões, as metas estabelecidas para a redução dessas emissões, as ações de engajamento, tanto com a cadeia de valor, quanto também com movimentos governamentais. Um plano de transição, ele também diz respeito aos riscos e às oportunidades, e, no último sentido, a gente vê um plano de transição alterando a cultura da empresa, né? Então, em todas as áreas da empresa, quando se pensa em plano de transição climática, você tem uma série de oportunidades. Então, a cultura da empresa também acaba sendo impactada em função do estabelecimento de governança, estratégia, metas, todos esses elementos que vão compô-lo. E aí, para deixar mais claro, e trazendo aqui a definição de alguns dos principais referenciais, aqui o principal deles, né, um que a gente vem falando bastante, que é o IFRS. Agora, tendo absorvido a estrutura do Transition Plan Task Force, o TPT, esse referencial indica que um plano de transição climática ele é uma estratégia geral, então é algo que toca todas as áreas da empresa, ah, sendo que há uma necessidade de estabelecimento de metas, ações, recursos para uma transição para uma economia de baixo carbono.
E isso vai incluir as ações de redução das emissões de gás de efeito estufa. Aqui uma outra definição do CDP, que também é absorvida aqui pelo ACT, que é uma metodologia francesa, para avaliação e construção de estratégia climática, que diz que o plano de transição é um plano que tem um prazo determinado e ele vai descrever como uma organização, como uma empresa vai alcançar uma estratégia voltada para uma economia de baixo carbono, direcionando seus ativos, direcionando suas operações, direcionando todo o modelo de negócio para que tudo isso esteja alinhado com as principais recomendações voltadas à redução de emissões e limitação do aquecimento global. E a gente trabalha com 1,5 graus, que é o referencial que a gente utiliza, principalmente após o Acordo de Paris, para a redução das nossas emissões. Um documento super interessante que depois vocês podem conferir é esse documento do CDP, que traz um pouco do panorama sobre como os planos de transição vêm sendo incorporados ao redor do mundo pelas empresas e traz também os principais elementos que precisam ser avaliados. Então, aqui a gente tem todos aqueles elementos que eu mencionei. Questão de governança, a questão de cenários, que é importante também para avaliar como o seu negócio vai evoluir em função de diferentes mudanças regulatórias, diferentes mudanças nos preços de energia, os riscos e as oportunidades, a estratégia geral da empresa e essa estratégia linkada com o planejamento financeiro, as metas que estão aí definidas muitas vezes em função aqui da contabilização das emissões, o engajamento político, mas o engajamento também da cadeia de valor. Então, todos esses elementos são importantes para um plano de transição ele ser robusto e ele ser confiável. E aqui do lado a gente pode ver que a gente tem uma série de frameworks ou uma série de normas e iniciativas que já começam a direcionar esses elementos, indicar esses elementos como elementos de reporte, elementos essenciais para um plano de transição confiável. Aqui a gente tem a estrutura do IFRS, S2, mas temos aqui também o GRI, temos o TPT, então aqui a gente consegue verificar o quanto essas iniciativas elas absorvem esses elementos do plano de transição. E por que que o plano de transição ele é importante? Porque é essencial que as empresas façam isso. É claro que todas as empresas querem participar e querem reduzir suas emissões, mas existem também regulamentações globais importantes e que colocam o plano de transição como elemento central dentro do relato integrado. Então, aqui no caso da Europa, a gente tem o CSRD, o Corporate Sustainability Reporting Directive, que é mandatório aí para empresas com mais de 500 funcionários desde 2024 e vai ser obrigatório também para as empresas que não são europeias a partir de 2028. E o plano de transição é um elemento que é bastante utilizado no reporte dentro dessa norma. Uma outra norma importante que vai ser adotada no Brasil é o IFRS, né? Foi definida aí pela CVM, uma resolução que indica que a elaboração do relatório de informações financeiras também vai precisar incorporar alguns elementos relacionados à sustentabilidade e especificamente no relatório S2, os planos de transição têm uma posição central. Para falar um pouquinho mais sobre essa crescente norma global sobre planos de transição, eu vou convidar agora a Kate. Então a gente vai mudar para o inglês. Quem precisar do apoio da tradução pode clicar no símbolo de tradução que está aí no Zoom. A Kate, ela é gerente de parcerias e estratégias da International Transition Plan Network e também consultora sênior de políticas públicas na Think Tank de Mudanças Climáticas E3G. Então, Kate, hand it over to you, so go ahead.
Thank you for joining. Okay, fantastic. Can I check that everyone is happy with the interpretation and there's no need to kind of run through the instructions again first? If not, Pelas instruções de I novo, se will está kick tudo off. bem. So my Se name is não, ela vai Kate. começar. Então, eu I sou a am super Kate excited e eu to sou walk muito through the animada strategic de ideas falar of this webinar today. sobre planos de transição aqui As hoje. mentioned, I'm the E como Strategic o Vitor Planning Manager mencionou, at eu the sou International gerente de Transition Network. planejamento This is estratégico a no relatively new ITPN, initiative that's que é uma focused on iniciativa supporting relativamente official nova, sector actors, so mas regulators and ela é policymakers, oficial, to então discuss você and tem build global goals around elaboradores de advancing the transition políticas plan. que estão fazendo, I'm also going to utilizando a draw on my ITPN. Eu também vou experience throughout this falar da minha presentation, experiência working nessa in the Secretariat apresentação, of de the trabalhar, Transition do que eu Planning Task Force trabalhei across no the na international agenda. Secretaria de So if we go to the de next slide, força-tarefa do I'm plano de just going to transição. build on some of Passando para o próximo the things that slide, eu we've queria falar heard sobre today algumas around coisas kind que a of what gente is the ouviu role hoje of the sobre private qual sector que é transition a plans. função So kind do of plano de in transição. 2020 and 2021, there has Em been 2020 e since then 2021, growing desde momentum então, a around gente tem um businesses and investor crescimento sobre awareness for nas climate-related empresas risks nessa and opportunities. conscientização sobre as And in oportunidades response, em a relação lot of ao clima. organizations Como set climate resposta a related isso, muitas targets das for net zero organizações pledges. definiram metas de However, there weren't climáticas, always clear porém, pathways to elas achieve não these tinham targets. And so caminhos transition plans claros para emerged seguir isso, né? as E a os tool planos to de do that. transição emergiram como uma And so ferramenta para se this was a really conseguir key isso. development Isso foi um because transition desenvolvimento plans muito are forward-looking importante, strategies that then tie porque into são overall business strategy. And they estratégias also have a futuras. number A of gente também tem um different kind número of de uses or use cases, usos ou which casos are de set uso out on this slide. diferentes And I'll que just highlight a few. está So nesses firstly, slides. Eu vou destacar as alguns. mentioned, Primeiro, in a como strategic mencionado, process of o processo developing estratégico and de publishing a desenvolver transition e plan has a publicar really um plano de transição useful way to uma kind of é for uma maneira boards and muito management útil teams para todas as think equipes about de their own gestão transition e strategy and diretorias para also saber to sua operationalize that estratégia across the de business. transição e A para lot of organizations operacionalizar em todo o we talk to negócio. that have As actually gone organizações through que a the gente transition falou, que plan já process passaram pelo processo mentioned that de it was a really valuable planejamento de exercise transição, for them. mencionaram que é um It exercício muito broke down valioso barriers or e silos quebrou between algumas different barreiras, departments. quebrou silos entre The vários second kind of departamentos. use case I wanted to pull Ah, on was around o caso de uso que eu businesses queria implementing mencionar transition plans é to como assess the que a gente credibility pode of usar os climate planos de strategies transição and to manage para risks aumentar for a them credibilidade collectively. de Who to invest in. iniciativas, né? And thirdly, policymakers E are also really terceiramente, interested in em terceiro transition lugar, a plans as a gente tem tool os to elaboradores de help them políticas, set né? Que eles policy and usaram isso provide como information on uma kind of forma, how the private sector ferramenta, né? is Para ver meeting its como o targets setor or privado gaps está they're finding. atendendo If we às go to suas the next metas e slide, que gaps que ainda we tem aí. have Passando para o seen próximo a slide, a lot of gente increased viu market que tem momentum here. So we've already um seen aumento one grande CDP no report. So this is mercado just another one disso showing the aqui. Esse kind aqui of é outro relatório do increased CTP, numbers of mostrando transition plans o that have been aumento dos developed números dos globally, planos de transição que estão with desenvolvidos both no kind of mundo todo, tanto increasing com um quantity in aumento terms of de transition plans, but quantidade, no also termos de números de increasing planos de the quality transição, of mas também transition plans that are da produced. qualidade And também kind dos of planos de transição que são supporting this market produzidos, né? momentum is a really strong Pensando nesse increase in aumento, policy nesse momento de momentum. So if aumento, we nesse go aumento, a to the gente next também tem um slide, aumento das I políticas, wanted tá? to use No this to próximo slide, eu highlight queria a few usar isso aqui para developments that destacar have been happening alguns internationally. desenvolvimentos que aconteceram no Sabine has âmbito already mentioned. internacional, So as you know, só para aumentar no que já foi ISSB falado. standards Como a now gente sabe, a out in gente the tem world, and over essas 30 normas do jurisdictions SSB, are on elas já track estão to implementing aplicadas em transition plans 30 and disclosures jurisdições, through né? thinking about É, implementing the e a IFRS gente está 30 standard. pensando em In total, these jurisdictions utilizar. represent over E half of nessas global jurisdições, a emissions. gente representa So mais ou it's a menos really significant thing that's 50% happening with a dessas emissões globais, really né? Então, large kind of é quantity uma of quantidade emissions bastante that grande is de emissões que subject to these disclosure estão standards. sujeitas a The other pieces around is the essas European normas de Union. So divulgação, de transition plans transparência, remain kind né? of essential A gente elements também of tem os the planos de corporate transição na União sustainability Europeia, né? Que legislation and regulation that we have. os planos de And then transição also atendem às the UK has regulações suspended de commitments divulgação que for the eles government têm, to e tem um consult and comprometimento transition do plans that governo align with the também de 1.5 ter degree planos de goal. transição So here we can see com a meta de a um few different grau e pieces of meio, né? De acordo com o Acordo de examples of Paris. Então, policy esses aqui momentum são alguns happening, as well as exemplos, what's on né, the de slide. There's políticas que also estão a acontecendo. lot of momentum Além do happening, que está no particularly in the slide, a transition gente sector. tem
algum aumento lá na Ásia-Pacífico, quando a gente vê alguns reguladores diferentes de Singapura, Hong Kong, Austrália, né? E também tem guias relacionadas aos planos de transição. Nesse próximo slide, aqui a gente pode ver que o assunto do planejamento de transição também tem interesse muito grande nos elaboradores de políticas, né? É, em vários fóruns que existem. Se a gente destaca algumas das peças que no mundo inteiro que estão acontecendo internacionalmente. No ano passado, quando o Brasil participou do G20, né? é, a gente teve princípios amplos, né, de alto nível assim para ajudar os planos de transição. Eu acho que isso foi acho que é importante como a gente conseguiu demonstrar, né, como a gente tem um planejamento de transição de credibilidade, né, e como a gente pode fazer. Isso foi apoiado pelo G7, e que também enfatizou a importância de uma transparência, da consistência dos planos de transição transparentes para Net Zero. A gente tem uma organização de reguladores internacionais, também se lançou um relatório sobre os planos de transição e como isso pode proteger a integridade do mercado. O NGFS publicou um pacote, né, que como os planos de transição se relacionam à estabilidade financeira e também, especialmente em relação ao papel de mercados emergentes. E nessa diretoria de estabilidade financeira, o Comitê de Estabilidade Financeira, né, também é um assunto que aparece com frequência e com relevância. Então, é um assunto bastante popular, né, nesses encontros tanto governamentais como com essas agências que são reguladoras. No próximo slide, como uma ideia do que está acontecendo globalmente em relação aos planos de transição, eu queria focar um pouco mais para entender e dar um panorama para vocês essa estrutura de divulgação dos planos de transição que foi criada pela Força Tarefa. Como é histórico, o TPT foi lançado em abril de 2022 como um mandado, né? Foi uma obrigação de ser feita para e o trabalho do TPT é neutro em relação se a aplicação a economias de mercado e a instituições financeiras, né? Tem um grupo bastante amplo de pessoas que estão envolvidas que tem que cumprir esses regulamentos. Então, você tem reguladores que vão ter que ir desenvolvendo essa estrutura que foi liberada nesses 2 anos. O material do TPT, inicialmente, ele está definido de forma a apoiar regulamentos futuros dentro do Reino Unido, né? Então, as autoridades financeiras do Reino Unido e o governo do Reino Unido, eles foram consultores do TPT. Mas pelo tipo de desenvolvimento que foi feito, a gente também incluiu consultoria e o envolvimento internacionais. A equipe trabalhou em alinhamento e muito próximo para ter consistência com normas de planos de transição internacionais, especialmente o ISSB. E o resultado disso é que a gente teve uma resolução com a fundação do IFRS, que é o grupo que é responsável pelo ISSB. Eles decidiram assumir a responsabilidade pela estrutura do TPT e produzir material de orientação, de educação, para dar o apoio na implementação das normas do ISSB. Isso provavelmente deve ser lançado no primeiro semestre desse ano. No próximo slide, a gente vai entender o que é um plano de transição de acordo com o TPT, né? A definição de plano de transição do IFRS é que é um plano de transição relacionado ao clima, é um aspecto de uma estratégia geral de uma entidade. Então, no TPT, a gente construiu a partir dessa definição e a gente enfatiza a importância de ser resiliente em relação ao clima e explicar
explicar como um plano de transição é importante para explicar para a sociedade, para os stakeholders, né, a importância disso. É, então, entender estrategicamente qual que é a importância do plano de transição. Slide aqui nos dá uma visão geral da estrutura do TPT, e como vocês podem ver aqui, gente, né, eles têm três princípios principais, né, que a gente chamou de 3A, né, em inglês, né, ambição, ação e responsabilidade, né. Então, primeiro, ah, o plano estratégico deveria expressar qual que é a ambição estratégica de uma empresa, o que que você vai fazer, quais são suas metas, aquilo que aquilo você está querendo alcançar. O segundo, em termos de ação, aí você tem, em termos de curto prazo, né, quais são suas ambições a curto prazo, e é isso, a gente tem subelementos aqui. Você tem uma estratégia de implementação, que vai ser dentro da sua empresa para atingir suas metas e suas ambições, né? Por produtos e serviços, políticas e condições, mas também pensando como é que você vai ter orçamento para essas mudanças e pensando no planejamento financeiro para isso. O segundo pilar da ação, do princípio de ação, está relacionado à estratégia de engajamento, né? É, Independente das mudanças que você pode fazer, né, o que a gente vê na estrutura do TPT, que é muito importante que a gente pense em relação, que você pode se envolver a sua cadeia de valor e com o governo, o setor público e na sociedade em geral, em relação à mudança climática, você pode alcançar isso. O terceiro princípio é com a responsabilização, ele também tem dois pilares, né? Um tem a ver com as métricas e as metas, como é que você vai medir as mudanças que você precisa fazer e como é que você vai alcançar as suas ambições. Então, mais ou menos coisas clássicas, como redução de emissões, medidas e metas disso, mas também pensando em termos de governança, né? Operações das operações e metas financeiras que você pode criar. E aqui que você colocaria qualquer informação de ter, se fosse uma estratégia que você quisesse utilizar. A última tem a ver com governança, né? E como é que você vai garantir que as mudanças vão realmente acontecer. E isso inclui pessoas como relatórios, as funções de gestão, pensando nas qualificações, como que a cultura da sua empresa vai refletir as ações de ambição que você já viu e assim por diante. Então, isso aqui bem amplo, né? É uma instantâneo, como que o TPT foi desenvolvido. E aqui a gente consegue ver que tem muitos detalhes, né, que estão por baixo disso, e o TPT produziu esse documento bem amplo, né, de orientação, mas tem também alguns materiais específicos para diferentes setores que foram produzidos, né? Aí você vai pensar como é que vai pensar em termos específicos essas divulgações que vai fazer. Isso até agora é propriedade da IRFS, vai fazer parte do material educacional que eles estão desenvolvendo atualmente para apoiar as pessoas nesses planos de acordo com as normas do ISSB. Também tem mais outras iniciativas que estão indicando planos de transição, e eu também queria falar que a gente tem metas revisadas e essas exigem que as pessoas publiquem, né, divulguem suas ações a cada 2 meses. De acordo com. Então, cada vez que você vai ter iniciativas, a gente está nessa direção dos planos de transição. No próximo slide, eu também iria compartilhar esse slide aqui para mostrar que eu discuti um pouquinho em relação o que a Força Tarefa criou em termos de estrutura para planos de transição. As fundações da IFS, elas trabalham em linhas de base globais para divulgações relacionadas a carvão e sustentabilidade, mas esse quadro aqui dá uma ideia para vocês até que ponto esses elementos estão
conhecimentos existentes estão alinhados com essas novas, né? A gente vê uma tendência de conversão e acho que é importante, particularmente importante quando a gente pensa quando você estiver pensando em desenvolver planos de transição em jurisdições diferentes e em empresas diferentes. Antes de eu terminar, eu acho que eu queria só compartilhar só quatro aspectos que seriam aprendizados minhas, né? Primeiro, os planos de transição são estratégias que pensam para o futuro, são muito importantes para o seu processo de decisão interno e também para os seus clientes e para a elaboração de políticas. Segundo, é que a gente vê um aumento desse time em relação aos planos de transição, considerando os reguladores e o mercado também. E o terceiro é que ele oferece uma estrutura para você desenvolver um plano de transição que está informando esse material, né, tá utilizando esse material educacional preparado pelo IRFS, usando vários elementos que a gente vê em outras iniciativas. E por último, eu queria dizer que era planejamento de transição não é uma coisa que eu acho que vai continuar e vai aumentar. Obrigada. All right, Kate, thank you very much for this presentation. I think we Obrigado have a pela lot of details apresentação, Kate. A now on gente how tem to vários detalhes sobre propose a como transition plan. conduzir I um have one plano question for you robusto. Eu here, tenho uma pergunta para which você, Kate. is how are the efforts to create a benchmark for the implementation of transition plans? Has any country stood up, and how do you see Brazil's position? Yeah, I think that's a really good question. So a lot of different countries are um, thinking about transition plans at the moment and thinking about how to implement them or implement guidance, rules, regulations, and so on for their particular real economy or financial institutions E within instituições there. I think financeiras, eu acho que, in terms of a em benchmark, termos de having benchmarking, eu acho that que very ter foundation has actually a fundação. sorry the Só um momentinho. the kind of Eu development acho of que the ISSB o disclosures, desenvolvimento dessas which divulgações do include ISSB, que so for inclui those who maybe don't have a lot para of aqueles que background vocês on the não têm muito ISSB, conhecimento em the relação ao International SSB, ele Sustainability Standards Board, significa and it has Comitê created two de sustainability related Sustentabilidade disclosures. Internacional, né? E S1 ela is criou essa around general divulgação, né? sustainability related practices, Então, and then ela S2 is lida com around climate práticas services. sustentáveis And relacionadas a within the divulgações S2 relacionadas ao guidelines, there clima, is né? a Dentro provision dessas duas that kind of diretrizes, tem requires uma you to provisão que disclose exige a transition que plan if you você have one. tem que And I think divulgar that os that seus planos de kind of transição, se você o tiver. baseline has Então, been really isso seria uma important linha de for base que tem sido implementation muito importante across para a several different implementação nos jurisdictions that is várias combined with diferentes efforts jurisdições to think e about combinadas developing com os transition plans esforços pensando os in planos de other ways. transição Some de outras formas. jurisdictions Então, algumas think about how jurisdições transition pensam em plans really termos de help with como their os financial planos de stability. transição podem ajudar com So a estabilidade I financeira wouldn't say também. there's like Então, eu one não diria country que that has tem um stood out, but país there are que like se destaca, lots of mas eu acho que countries tem that are very vários interested países in. que estão fazendo coisas So I think I interessantes. Eu acho mentioned that que mencionei both Singapore and Hong Kong have issued Singapura e transition Hong Kong, que eles têm plans planos de guidance through transição, prudential diretrizes regulators, which is que really interesting são to see. muito Europe interessantes para ver. kind of A gente está consultation coming out esperando of the algumas UK consultas, soon. We consultoria know that vinda there's desses planos, a partir desses transition planos. A plans gente sabe que esses planos de guidance transição, que and essas supporting diretrizes e o material material de being apoio released by ainda está sendo government liberado institutions in pelos New Zealand. governos na Nova People are Zelândia. thinking about how E as to pessoas implement estão pensando em ISSB, como how to support the implementar o transition ISSB planning e como aspect apoiar os in countries aspectos de across planos Africa. de They're kind of transição em put into that países no twin país framework as que well. So interagem com a outros países lot aqui. going Então, tem on. muita coisa In acontecendo. Eu Brazil, acho que no there's Brasil also been a lot of progress in também tem um Brazil. So kind of avanço significativo no with the Brasil, né, ISSB com o here, the compromisso em things that the relação ao Brazilian Central Bank ISSB said aqui. around
as regras do Banco Central do Brasil, né, de divulgação, de transparência. Então, tem muito interesse que eu acho que tem do setor privado aqui no Brasil, que eu acho que é muito valioso, e temos coisas também, a gente vê que vão se mover um pouco mais rapidamente em relação a isso. Pessoal, se alguém Okay, tiver guys, alguma outra pergunta, if you have any other questions fiquem à to vontade Kate, para please colocar aí feel na free função de to type Q&A. here at the A gente vai ter Q&A outras button. We still have oportunidades other para fazer opportunities essas to perguntas e bring these dar as respostas, então fiquem à questions vontade forth para and usarem a answer them. função So Q&A do Zoom please para enviarem feel suas free to use perguntas. the Q&A, the Como a Zoom gente estava Q&A, falando to um send your pouquinho questions. As no we were começo, talking a né, little aqui bit em about how torno Brazil has dos advanced planos de in transição terms of sobre a transition plans. guia, Now, I would chamar like aqui o to Adi invite Ellington, que é Adi engenheiro Ellington, who is ambiental, a mestre em engenharia sanitária e ambiental pela environment Universidade Federal de engineer and master Viçosa in e gerente de sanitary sustentabilidade engineer na at CEMIG desde Brazil. He is the 2016. sustainability Já um grande amigo manager at meu, a CEMIG gente vem since desenvolvendo uma série de coisas 2016. We juntos. have been good E a gente vai friends and conversar have um been pouquinho developing sobre o que vem lots of acontecendo activities na CEMIG, together. sobre a And Adi Ellington implementação is going to climática das share with empresas no plano us de transição. uh, Adi Ellington, fique à what has been vontade. happening with Obrigado, CEMIG's Vitor. Bom dia a todos transition plan. pela Thank you, oportunidade. Victor. Eu acho Good que você morning, resumiu bem everyone, a and ideia thanks for the do opportunity. I think you que a gente tem summarized feito, really né? well. The E idea entendendo here logo de is to cara que isso é uma share a little jornada, bit né? what we Assim, é have been uma done, but we evolução, have to né? De understand passo a passo. upfront this É is a passado. Acho journey. que This esse is próximo will slide evolve. ilustra um And I pouquinho, think this next primeiro, o que é a slide CEMIG, né? illustrates A a CEMIG, little para bit. contextualizar todo First of mundo, é, all, nós let's somos uma understand empresa de energia who CEMIG elétrica, né? is. We are a 100% utility renovável, electric né? utility A base é company. aqui em We Minas are Gerais, 100% mas temos negócios tanto em geração, né? renewable energy. We have business Distribuição, here quanto in Minas transmissão, Gerais, quanto and we deal comercialização de with energia. generation, E só para dar distribution, um and pouco de dimensão do commercialization nosso of desafio, energy. né? A gente Just abastece to give an praticamente idea 100% of de Minas, né? our E tem um grande challenge, plano de we investimentos, né? supply De energy expansão, to practically principalmente 100% of the em grid, state of né? Minas Em Gerais, investimentos em and rede. we have No a entanto, é great muito plan for claro the que cada vez grid mais tem se distribution expandido, né? A here. geração As we renovável no understand, país, e em the Minas Gerais, muito renewable forte, geração distribuída muito energy forte. E a gente tem esse papel de prover, né, o grid para que os nossos clientes, a sociedade em geral, and conecte essa energia renovável society que in pode, general will ser connect utilizada no to sistema renewable energy, nacional, né? and Então, that will be vou mostrar um pouco como interconnected isso to afeta, the, né, o nosso just to plano de show ação a little climática, bit plano de how this transição affects our climática. transition plan, Acho que isso our dá essa climate dimensão do transition ação plan. climática. We wanted to share A gente até this discutiu com o dimension of Victor, né, que nos apoiou nesse climatic, trabalho, que aqui o and we ação dá discussed uma with Victor dimensão that I maior em think that this português, né? provides a São, better, são os I think, extremos, action algo, in né, que precisamos de fazer Portuguese algo. gives E this daqui esse better movimento idea da because necessidade de it fazer. implies we Isso a gente have to chama do de plano something, and we de, have de done, and we ação need to climática. do Pode passar, something. Vitor, um That's why pouquinho. we call it an É, action plan. bem Um, rapidamente, né, contando um Very pouquinho briefly, quando a let gente me fala share da with CEMIG, you essa questão do histórico how em clima, né, a CEMIG gente, and the history of e aí pensando climate com o histórico na área ambiental, porque eu and with sempre the gosto de history falar que in lá the em environmental area, 1976 we like a gente criou to uma estação say that ambiental, in quando não tinha uma estação 1976 ambiental we aplicada, created assim, não tinha an uma regulação nenhuma, environmental isso já foi criado. Então essa station questão when there was no da temática legislation, ambiental no já está no DNA da mandatory companhia, né? environmental. So E a gente sempre foi environment is bastante part of our avançado nessa company área, né? Lá em DNA. We have been 2007, um very trabalho, advanced mais in uma vez, this de area. In jornada, né? A gente 20 publicou o nosso primeiro inventário de gases de efeito 2007, estufa, we já na published our metodologia do first GHG, né? No inventory qual o of Brasil nós fomos uma das primeiras GHG empresas in a Brazil. expedir We were one ativamente of the disso, de first fazer o companies. I inventário was conforme o heavily regulamento do involved in this GHG. as an Depois, lá em inverter with the GHG2. 2012, a gente And then in auditou o inventário, logo no começo 2012, também. E aí, 2020 tem um we marco have a muito second interessante, né? A stage gente of tinha a uma usina third part of térmica, this né? E essa stage. usina In térmica foi 2020, fechada e não vendida. Porque a gente teve esse entendimento que se vendesse, alguém poderia usar e, obviamente, iria continuar emitindo CO2 para a atmosfera, mas nós encerramos nossa operação em relação a isso. Posteriormente, né, em 22, a gente aderiu, ao Net Zero e esse movimento de adesão ao compromisso de ser Net Zero foi muito bem pensado e discutido na companhia, né, que ele entendeu que, ok, a gente devemos, né, a gente já é 100% renovável, mas devemos continuar trabalhando nisso, mas como que a gente vai fazer para alcançar esse net zero? E aí veio, né, a materialização disso por meio do plano de transição, né, o plano de ação climática. Então, a elaboração do plano de ação climática ou do plano de transição é muito em decorrência, né,
necessidade, né, que a gente teve de mostrar mesmo, né, não só o caminho, como que a gente vai alcançar o Net Zero lá em 2040, que é a meta nossa de 2040, mas muito mais do que isso, né, como envolver a governança da companhia, como envolver as áreas, então é todo um trabalho de construção que eu vou mostrar um pouquinho aqui agora à frente, né. Ano passado nós fomos, divulgado esse ano, mas nosso CDP a nível, a gente entrou no A-List, né? E agora em 25 a gente teve nossa meta aprovada no SBTi. Então é uma jornada e agora é a jornada cada vez mais de implementação que a gente está buscando fazer e de avançar nessa agenda. Pode passar, Vitor, por favor. Então a gente tem todo esse histórico, né, de olhar. A gente entende que a gente quer buscar a liderança nesse tema, né, tanto com as ações de mitigação, mas ao mesmo tempo desenvolvendo oportunidades. E um olhar cada vez mais crescente, né, que a gente tem em adaptação, né, porque a gente está cada vez mais exposto, né, nossa rede é muito grande, nosso sistema é muito grande, a gente também tem uma geração muito dependente da hidrelétrica ainda, como que a gente está exposto a essa questão climática, como isso nos afeta, né, e aí, consequentemente, tendo um posicionamento público para buscar a liderança. Pode passar, Vitor, por favor. É, Falando um pouco do nosso plano, né, a gente teve, conforme eu falei, a gente tem esse objetivo, né, de ter um plano algo materializado, né, para descrever as nossas ações ao longo do tempo, nossa trajetória de descarbonização, né. Pode passar? E aí, tentando dividir um pouco com vocês, como é que a gente fez isso, né, te trouxe, né, a consultoria trouxe a Way, né, a iCare para construir esse plano com a gente, né? Então, o Vitor já mostrou, né? Que ele já mostrou usar as ferramentas mais atualizadas, nos frames mais atualizados em relação à temática, à agenda. Pode passar, Vitor, por favor. É, mas o que é mais importante, né? Que eu queria destacar aqui, a metodologia, vamos dizer assim, a iCare tem isso muito bem consolidado, né? E ao mesmo tempo a gente precisava engajar internamente, né? Ou seja, esse plano não é um plano para ser da área de sustentabilidade, esse plano é um plano para ser da companhia, né? E para isso a gente fez uma série de reuniões e eventos de sensibilização e de depois subindo, né, e discutindo esse plano e essa agenda é, com toda a companhia, culminando com a apresentação desse plano, né, no Conselho de Administração. Então, o que a gente entendeu, e com o suporte da iCare, é que a gente precisava de construir algo que as pessoas envolvessem a casa inteira, para que se chegasse algo que fosse de fato implementado e ações efetivamente implementadas, né? Então, acho que essa é a mensagem de envolvimento das áreas, envolvimento da empresa inteira e sensibilização da empresa inteira para o tema, né? Que continua sendo um grande desafio, mas a gente tem casos positivos aqui. Pode passar, Vitor, por favor. É, então a gente construiu essa estratégia, né? Tá pequenininho, mas a gente mapeou junto com as áreas e nessas discussões quais eram, vamos dizer assim, que a gente chamou de ações ou alavancas de descarbonização. E aí isso passa tanto pela descarbonização da frota, né? Que hoje é mandatório usar etanol na frota leve, por exemplo. Isso a gente já avançou, né? Mas a gente tem um desafio da frota operacional que utiliza diesel, como eletrificar isso ou biocombustível, né? A gente tem um desafio de redução de perdas de energia no sistema elétrico, que a gente está trabalhando muito forte. A gente tem um desafio de cada vez mais os nossos clientes demonstrar que a nossa energia é renovável, né, por meio dos certificados de energia renovável. Então, todo um caminho, né, e o caminho de engajamento de fornecedores, né, que é outro caminho que a gente sabe que para alcançar a Net Zero lá 2040, a gente tem muito a percorrer, né? Então, a gente tem ações curto prazo muito fáceis, né, efetivamente fáceis de tornar mandatório o abastecimento com etanol, né? Você tem ações técnicas operacionais em relação ao combate às perdas, e você tem uma ação, um pacote de ações relacionados aos clientes, né, de uso de energia renovável e de fornecedores de ter produtos e materiais, equipamentos menos intensivos em carbono. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, que a gente tentou endereçar aqui dentro do nosso plano, né? Pode passar, Vida, por favor. Então, só trazendo alguns exemplos, né, de ações, né, a gente tem dentro de vários equipamentos elétricos nossos, né, a gente tem um gás que chama SF6, né, em termos de potencial aquecimento global dele, né, do GWP, né, famoso GWP, quase 24 mil vezes do CO2. E aí a gente tem, de um lado, trabalhar da manutenção, então, assim,
diretamente com a área técnica, e ao outro lado com a engenharia de tentar desenvolver, junto com os nossos fornecedores, novos equipamentos que utilizem outros isolantes, ou seja, não SF6. Então, né, não é só trazendo coisas boas aqui, a ideia aqui é compartilhar a realidade, né, mas de um lado bom, avançamos na metodologia de cada vez ter menos vazamento dos equipamentos existentes, mas do outro lado a gente tem esse desafio de ter equipamentos SF6 free, né? Que é um grande desafio que a gente tem trabalhado com a nossa cadeia de suprimentos. Pode passar? Um outro exemplo, né? A gente de tecnologia, né? A gente tem um desafio de reduzir as nossas perdas elétricas. E aqui eu estou trazendo um case, né, que foi desenvolvido pela nossa engenharia. A gente teve um trabalho de mapear isso muito forte junto com a IKEA, de um equipamento que tem uma perda muito menor e hoje está sendo implantada no negócio, né? Então, mais uma vez, trazendo exemplos do trabalho com outras áreas, né, do engajamento interno fundamental para alcance das ações previstas no plano. Pode passar, Vitor, por favor. Né? E a questão dos fornecedores, né? Fornecedores é outro exemplo, a gente precisa avançar. Aqui um case muito positivo do ano passado, né? Uma parceria com uma empresa italiana chamada Prysmian, que ela produz cabo, e ela desenvolveu, e nós fomos o primeiro a testar aqui no Brasil, o que a gente chama de cabo green. Um cabo que tem um revestimento, ao invés de ser de petróleo, tem um revestimento de material da origem da cana-de-açúcar, né? Ou seja, renovável. Então, assim, esse aqui é um caso pequeno, mas mostra e sinaliza, a gente tem trabalhado isso com um grande case, da necessidade de cada vez mais a gente trabalhar com os nossos fornecedores para termos equipamentos mais de menor impacto em termos de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, assim, isso é, mais uma vez, né, deixando muito claro aqui, compartilhando a experiência, que isso é uma jornada que a gente avança de dia a dia, né? Pode passar, Vitor, por favor. Então, o que que a gente acha para frente, né? O que que a gente, olhando para frente, né? O que que a gente vê, né? A gente tem cada vez mais fortalecer essa cultura interna, né? E aí, cultura interna dos empregados, da liderança, da alta gestão, do conselho de administração, né? Isso tem que ser contínuo, né? Dessa agenda climática importante e isso fazer parte da decisão da companhia, né? Ao mesmo tempo, a gente olha como estratégia de negócio cada vez mais ser uma provedora de soluções de descarbonização, né? Descarbonização de nossos clientes por meio da eletrificação. A gente acredita muito no papel da eletrificação, principalmente no Brasil, que tem uma matriz muito renovável, e a gente que é 100% renovável, ajudar os nossos clientes nisso, né? A gente cada vez mais quer avançar na tecnologia, ideias inovadoras, trabalhar com o público interno e também com os fornecedores, mais uma vez, ideias inovadoras e soluções de menor carbono, né? E a gente entende que esse plano é uma agenda dinâmica, né? É uma recomendação, né, do TPT, mas mais do que isso, né, nessas discussões que a gente teve junto com a IKEA aqui, que isso é dinâmico, né? O que era uma tendência quando a gente fez o plano em 2023, 2024, era uma tendência, hoje pode ser uma realidade. Algumas coisas que sinalizavam que ia avançar muito mais rápido, talvez mais devagar, por exemplo, o hidrogênio. Então, a atualização periódica desse plano, a gente cada vez mais está claro que isso é importante. E mais do que isso, né? Ou seja, esse plano fazer parte da estratégia da companhia, né? Então agora a CEMIG fez um movimento, acho que interessante, né? Da nossa área de sustentabilidade, estar junto com a área de estratégia e a área de inovação, para cada vez mais poder influenciar a estratégia da companhia rumo a ser uma empresa que viabiliza a transição energética e que suporta essa agenda. Acho que era isso, Vitor. Tem que passar mais rápido para sobrar um tempinho para a gente bater um papo depois. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Maravilha, Jalen. Então, obrigado a você pela participação. A gente vai seguir aqui agora para a segunda rodada de perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui que acabou de chegar, da Juliana. A Jellington, qual foi a dificuldade em colocar em prática essa agenda de transição frente à alta gestão, bem como outras áreas da empresa? Como se deu o processo de sensibilização de todo mundo? A gente começou, né, assim, acho que esses workshops e construções e reuniões que nós fizemos juntos, né, Vitor, a gente começou muito de baixo para cima, né? Então, seja, né, as pessoas que têm acesso ao tema, que interagem.
começar a mostrar que aquela atuação daquela pessoa interage com o clima, com a agenda global, isso foi muito importante, né? E isso foi subindo e sendo sensibilizado, né? E aí a gente deu acho que uma sorte, né? O nosso presidente, nosso CEO tem um posicionamento muito forte em relação à transição energética, à questão climática. Então foi um grande patrocinador disso, né? Então essas discussões todas internas, até que não foram tão complicadas, eu acho que o grande desafio que a gente trabalhou foi mostrar para vamos dizer assim, a gerência média, né, gerentes, superintendentes, que na tomada de decisão deles, né, ao buscar um novo projeto ou uma nova tecnologia, que a agenda climática era importante, assim. Esse eu acho que foi o grande, é, vamos dizer assim, o grande chave do sucesso. E eu diria que é um sucesso transitório, porque foi sucesso da construção do plano, a gente está indo bem agora, mas se a gente não retroalimentar isso constantemente. Eu acho que a COP30 é uma oportunidade para isso, né? No Brasil vai se discutir muito. Retroalimentar e essa sensibilização tem que ser constante, assim. E esse é um desafio que a gente tem, inclusive. Obrigado, Jelly. Então, tem mais uma pergunta aqui para você, mas antes de passar a pergunta para você, eu vou agora mudar para o inglês. I'm gonna switch to English to give this question that we received to Kate. Kate, is there a rule of thumb to estimate cost and how much time it takes to implement a transition plan following this framework? Um, I think that's a great question. I don't think there is a specific kind of formula or rule of thumb that I can provide. The Transition Plan Task Force framework is around sort of best practice for a transition plan, and I think that in implementing it, it needs to kind of be implemented in a way that reflects the size and sort of the maturity of the company that is producing the transition plan, and so that will then kind of impact the cost and the time it takes. I think when thinking about the kind of the time or the resource that transition plans take, one thing to keep in mind is that your first transition plan doesn't need to be perfect. So transition planning is sort of an iterative approach, and it's something that will change over time and isn't something that you will kind of produce a document once and then be done forever. And so maybe your first transition plan is less detailed than the one that you do in kind of a few years' time is something to take into account. All right, thanks, Kate. Tem mais uma pergunta aqui para a Jellington, bem rapidinho, Jellington. A gente sabe que a cadeia de valor ela impõe importantes desafios para empresas do setor elétrico. A pergunta é como a CEMIG tem buscado engajar os clientes e seus fornecedores. Vamos lá, por fornecedores, a gente criou uma ação que acho que é muito interessante, que agora a gente criou um fórum de fornecedores, né? Que é um fórum que a gente selecionou e trabalhou os fornecedores de maior vamos dizer assim, maior intensidade, maior número de negócios, maior quantidade de equipamentos vendidos para a gente, para trabalhar e criar um fórum constante de discussão com eles em relação a isso, em relação a como descarbonizar e buscar trabalhar a engenharia junto, né? Porque e eu acho que a gente tem que eu acho que isso é muito importante, porque os nossos fornecedores não fornecem só para a gente, fornecem para uma série de outras empresas, né? Então, sensibilizá-los que cada vez mais deve se buscar equipamentos de menor intensidade de carbono. Do outro lado, Vitor, assim, a gente tem para clientes residenciais e clientes comerciais, a gente tem um programa de eficiência energética muito forte, histórico, né? E que a gente trabalha a substituição de equipamentos de uma forma até regulada pela ANEEL, né? Mas a gente enxerga que para clientes maiores, né, mais intensivos, a gente tem duas formas. A gente tem a questão de vender a energia junto com o certificado de energia renovável, que ele pode usar no inventário dele. Isso é fundamental. Então, isso que a gente está fazendo agora e comercializando isso, uma grande alavanca de descarbonização nossa para os nossos clientes. E olhando a médio e longo prazo, a gente acredita muito nesse trabalho junto de eletrificação, que a gente ajudá-lo a tentar identificar equipamentos hoje que usam combustíveis fósseis mais intensivos e eletrificá-los, né? E aí comercializando energia limpa para esses clientes. Mas isso é constante e é um desafio a médio e longo prazo. Muito bom, obrigada, Jellington. Eu queria fazer um link entre o que a Kate comentou, e o caso da CEMIG. É super interessante
o que a Kate mencionou, né? Um plano de transição, ele não precisa ser perfeito no primeiro momento, né? São muitas engrenagens, muitas estruturas e operações complexas que precisam, em certa medida, serem modificadas ou repensadas para um novo mundo, um mundo em que a gente precisa reduzir, de fato, as emissões de gases de efeito estufa. E tudo isso toma tempo, de fato. Então, a CEMIG, por exemplo, vem implementando uma série de ações ao longo do tempo. Agora tem um documento estruturado que traz, né, algumas das ações que já estavam sendo feitas, mas também já repensa algumas novas ações. E, como a Jellington mencionou, a ideia é que esse plano seja atualizado de 3 em 3 anos, é a recomendação do TPT. Então, é super interessante que as empresas comecem esse processo. A gente vem vendo as empresas criando já algumas estruturas, já mencionando alguns exemplos de projetos que ajudam nesse processo. E a gente precisa escalar isso, e melhorando e incrementando outros elementos dentro do plano de transição para que a gente possa, enfim, chegar perto de um modelo de negócios ideal, frente aos desafios da mudança do clima. E aí, para a gente finalizar o nosso webinar, eu queria chamar aqui o William, que é engenheiro florestal, tem doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é líder de projetos aqui na iCare. Ele vai falar um pouquinho sobre um guia que a gente está lançando hoje para criar um plano de transição robusto e confiável. Will, fica à vontade para falar. Oi, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem aí. Como o Vitor falou, meu nome é William, né? Eu trabalho como líder de projetos aqui na iCare e é muito gratificante estar participando desse webinar, né? E a gente está caminhando aqui para os momentos finais e a gente reservou alguns momentinhos para a gente fazer esse lançamento, que é um guia para criar um plano de transição robusto e confiável. Esse guia ele foi criado numa modalidade de passo a passo. Então, quando vocês fizerem o download, vocês vão conseguir identificar 6 passos, né? A gente começou aí falando dos passos, o passo número 1, que está relacionado com a fundamentação. Então, dentro desse passo, a gente vai conseguir definir nossa ambição estratégica, né, que está relacionado com os objetivos que a empresa deseja alcançar com a elaboração desse plano de transição. A gente também vai fazer algumas análises, né, para entender como que o modelo de negócio vai ser transformado ao longo do tempo. A gente vai passar também pela identificação de fatores que influenciam ou que limitam a ambição. E aí, com tudo isso bem definido, a gente passa para o passo 2, que consiste basicamente na definição de ações concretas, tá? Com o setor operacional, com o setor financeiro, com o setor de processos e serviços e também com as políticas e condições. Tendo tudo isso bem definido, né? Tudo isso bem definido, a gente passa para o passo 3, que está relacionado com a estratégia de engajamento do plano. Então, a gente vai engajar a cadeia de valor através da estimulação de fornecedores e clientes, engajamento com o setor, né? Trabalhar com associações e colisões para acelerar essas mudanças sistêmicas, trabalhar com o governo e com a sociedade civil. A gente passa pelo passo 4, que está relacionado com as métricas e metas, né? É importante falar que um plano de transição climática ele não é composto só por é, objetivos de redução de emissões, então ele precisa ter um cronograma claro, ele precisa ter mecanismos de acompanhamento e revisão bem definidos, e aí a gente trabalha com métricas em diferentes setores, né? Métricas de GE, créditos de carbono, é importante que, se forem utilizados, eles tenham uma lógica, e sejam validados aí os critérios de qualidade, integridade e rastreabilidade. Como mencionado já pelo Adilton e pela Kate, a etapa de governança também é muito importante para o nosso plano, né? A gente precisa que ele seja aprovado pelo conselho. é, Pelo conselho, é importante que a gente tenha tomadores de decisão junto com o desenvolvimento desse plano. A gente precisa fortalecer o comportamento
e valores sustentáveis. É importante que a gente inclua indicadores climáticos nas metas de performance, tanto de líderes quanto de gestores. E aí, por último, a gente tem um passo extra, né, que está relacionado com a publicação, monitoramento e atualização. E é recomendado, né, que esse plano ele seja publicado, que os KPIs definidos lá no passo 4 eles sejam monitorados, que a gente passe por um processo de atualização, como o Adeliton bem disse, né, é recomendado pelo TPT de 3 em 3 anos, esse processo seja realizado. E aí, por último, a gente tem um processo de auditoria para aumentar a viabilidade, aumentar a confiabilidade desse plano frente a investidores, né? Lá no finalzinho, a gente só colocou os guias que foram usados como referências. Então, a gente tem o guia do TPT geral e a gente também tem os guias específicos, né, para alguns setores, em específico mineração, óleo e gás, setor elétrico, alimentos e bebidas, a gente já tem guias consolidados específicos e a gente espera que esse guia seja bastante útil aí para vocês e foi elaborado com muito carinho pela equipe técnica aqui da iCare, então eu espero que seja uma boa utilização para vocês. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. A gente chega então ao fim aqui do nosso webinar. Fiquem à vontade para nos mandarem perguntas adicionais pelo e-mail. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença da Kate Ryan, que pôde nos assistir aí com informações importantes sobre o TPT e sobre os esforços do ITPN, e também ao Adi Ellington, que nos ajudou aí trazendo um case bem sucedido da CEMIG. Muito Vitor, obrigado. obrigado aí. Só uma última frase aqui, Fido, assim, que eu não comentei, mas que é importante, que como que depois que a gente construiu esse plano, principalmente quem tem investidores, né, empresa de capital aberto, várias vezes a gente foi abordado, né, para mostrar a nossa estratégia de descarbonização e o plano foi a grande evidência, né? Então, mais do que um requisito do CDP, de questionário, isso tem sido muito usado nas interações nossas com o CDP, então, ó, com investidores, né? Então, acho que isso é importante. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Até pessoal. Eu mais. enviei para todos vocês aqui pelo chat também, então vocês podem fazer o download do material clicando nesse link aqui. Vamos enviar também por e-mail para vocês o material. E é isso. Se vocês puderem, assim que vocês saírem, vai ter uma pesquisa de satisfação do evento. Tirar um minutinho para responder para a gente vai ser muito importante. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau, tchau.